Boa tarde, pessoal. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Polícia Militar 190, Delegacia de Proteção à Mulher, denúncia 180, 181, denúncia, Delegacia Online Eletrônica, sigilo, denúncia. Pessoal, hoje em dia, se inscreve no canal, dá like, né, compartilha o vídeo para que chegue a mais pessoas, para ter direito ao mínimo de conhecimento sobre direito penal, né? Meu canal, o canal no YouTube aí, o canal no YouTube é Sei Tudo Que Sei, mas Nada Sei, Direito Penal e Cursos. Pessoal, o que está acontecendo que eu estou vendo na rede social aí a pessoa, não, por mínima coisa, fala que a polícia militar, né, ele causa abuso de poder. E a polícia está prendendo a pessoa por desacato, e é pouco. Né? Tá pouco. Tá pouco. Então, pensando nisso, a gente devia criar uma PL, eu pus um número qualquer, que é uma PL 227/2025, né? Mas pode ser outro número aí, entendeu? Eu pus esse número aqui, mas pode ser qualquer número. Que algum deputado, algum senador, algum agente aí que pode mandar lá para a Câmara dos Deputados, né? Para que se crie a lei, né? Uma PL junto à Constituição Federal ou junto ao pacote de crime. Trata de crimes contra a bandeira dos estados e do Brasil, né? No caso, o policial está aqui, né? Aí o policial está sendo xingado, constrangido, né? E o mínimo que ele pode fazer é prender a pessoa por desacato. É pouco, como eu disse. Porque é o seguinte, se está acontecendo isso com ele, ele pode prender por desacato. E se ele é representante da bandeira do Estado e comete crime contra ele, está cometendo crime contra a bandeira. E o crime contra a bandeira e o crime contra o governador do Estado. Os crimes indiretos, né? Vamos dizer assim, né? Crimes indiretos. Crime direto contra ele e o crime indireto. Esse crime indireto contra a bandeira do Estado e ao governador. Se ele representa a bandeira, né? Certo? Tá com a farda, tudo certinho, né? O crime ocorre direto. O crime ocorre direto aos agentes de segurança pública, no caso a polícia militar, né? Por estarem em convívio 24 horas dentro da sociedade. Ele está dentro da casa dele, mas está dentro da sociedade, certo? O policial militar convive com a sociedade 24 horas. Ele não convive, né? Ele dorme, tal, ele tem a vida dele, mas assim, ele está diretamente, vamos dizer, interligado, né? Eu ia falar ligado, mas é interligado à sociedade, né? A pena seja aplicada, a pena a esse tipo de pessoa que faz isso contra o policial militar, a maiores de 18 anos e a menores de 12 anos. O menor de 12 anos que o pai responda pela pena aplicada, né? Certo? Pelo crime, né, praticado. De 1 mês a 6 meses, com multa, no semiaberto, com medidas cautelares, certo? Com medidas cautelares. Não precisa pôr ele na prisão, mas pode jogar ele no semiaberto, certo? Para todo mundo saber que aquilo ali é crime, que não pode fazer isso. Contra a bandeira, né, no caso, né? Mas como o crime está vindo direto contra o policial militar, então a gente coloca a bandeira, certo? A bandeira como, né? Como se ele fosse a bandeira, né? Como se ele fosse a bandeira representando, que ele já representa, né? Mas não tem a lei, ele já representa a bandeira e representa o governador do estado, certo? Policial militar. Mas não tem lei, não existe a lei, certo? Tanto é que a prisão é por desacato, né? Tem que colocar mais coisa em cima aí, certo? Quais crimes em tese, né? Crimes contra a bandeira do Estado e do Brasil, né? Xingar os agentes militares, né? Constranger, censurar, abnegar, bater, enfrentar no sentido de combate armado ou não, esse que representa o Estado e a bandeira. Então o crime é cometido diretamente contra a bandeira e o Estado, falando de novo, né?
Se é o agente que representa a bandeira do Estado, onde presta serviço, tem de haver respeito à bandeira, nesse sentido que o agente é a vítima do crime e a bandeira do Estado que ele representa sofre o crime indireto. Logo, o governador do Estado também é a vítima do crime indireto. Portanto, em tese, os três sofrem crimes. O policial direto e a bandeira e o governador do Estado indireto. O indivíduo que praticou o crime sai ileso, mas houve o ato crime. Porém, não há lei para punir. É criar uma PL em tese que pode punir quem comete esse tipo de crime, né? O crime contra a pessoa física, né? Seria o agente militar protegendo o Estado e o governador, né? A população, o Estado representando, né? Protege o Estado, protege a população, né? E está ligado à bandeira do Estado e ao governador, né? Certo? Xingar a polícia, desacatar, desobedecer, constranger, manipular, combater com armas ou combate braçal em público ou em rede social, né? Uma pessoa ou grupo, né? No sentido xingar a bandeira, tal, sentido de xingar a bandeira, que nem eu disse, né? Cometer esse tipo de todos esses crimes contra a polícia militar e ele representando a bandeira e o Estado, né? Isso aqui tem um sentido jurídico, só que ninguém viu ainda, né? Ninguém viu ainda. Tanto é que eu vi uma reportagem aqui, tá no YouTube, o pessoal pode pesquisar aí, tá no YouTube. Coisa que eu falo tá no YouTube. Eu pesquiso pra fazer o vídeo, eu não faço assim de qualquer jeito. Eu faço alguma coisa resumida, mas assim, pesquisado, certo? Acho que é 35 mil, acho que é 35 mil policial militar pediu baixa. Por quê? Né? Porque tá ocorrendo vários fatores, né? Agora eu esqueci o ano, né? Mas ano aí de 2000 e... se não me engano, 2019 pra cá, mas dá uma pesquisada aí, por favor, tá? Pra vocês verem o que tá acontecendo. Aí o que acontece? O entendimento jurídico, isso aí teria que haver um entendimento jurídico, né? Eu tô falando aqui em tese, mas que eu tô falando aqui sobre o entendimento jurídico, né? Mas o que acontece? Teria que haver um entendimento jurídico, né? Para colocar o que eu estou falando em tese em uma PL, né? Em uma PL, criar uma PL junto à Constituição Federal, dando um pacote anticrime, certo? Porque, na verdade, isso aqui já entra no pacote anticrime, né? Já entra no pacote anticrime. Só que o policial militar fardado e tal, somente quando ele for civil, né? Mas ele, como fardado e tal, não há como entrar, né? Mas tem que colocar no pacote anticrime também isso, né? Porque então, o pacote anticrime de 2019, a lei 13964 de 2019, ela vem ajudando a sociedade. Tem bastante itens lá. Menos audiência de custódia, né? Que eu não concordo. Mas tem bastante leis lá que protegem a sociedade. Mas no caso do agente policial, né? É um prestador de serviço de segurança pública. Eles ficaram mais desprotegidos. Então tinha que colocar isso aqui no pacote de crime. E eles também, juntar no pacote de crime. Porque aqui há crimes aqui de manipulação e etc, que entra no pacote de crime, né? Que não colocaram, desprotegeram a polícia militar e protegeram mais a sociedade. Tem que ser igual. Proteger todo o Estado, né? Polícia militar e delegado, e etc. As polícias em geral, né? Civil, né? E junto com a sociedade, proteger a sociedade. Aí o que acontece? Os crimes atingem o fardado, o policial fardado, diretamente, né? E não a defesa, né? E a bandeira do governador, que eu disse antes, né? A pena reclusa para esse tipo de crime aí, se alguém montar uma PL, alguém aí que
algum juiz ou algum deputado, pessoa que manja bem de lei, montar uma PL para, que eu estou falando em tese, montar uma PL para defesa, né, do policial militar. Tem bastante youtuber aí que defende, né? Só que ele não viu essa brecha aqui ainda. Ele não viu uma... Porque não entrou com isso aqui ainda, em defesa deles, certo? Então, a pena aqui para esse tipo de crime, seria, né? Seria de um mês a 6 meses, com multa, menores de 12 anos, que os pais respondam, né? Menores de 12 anos. E daí para frente, mesmo crime. Com multa de 1 a 6 meses, colocar uma medida cautelar, né? Medidas cautelares, e colocar ele no semiaberto, certo? Tornozeleira, tal, certinho. E que ele banque o custeio de tudo isso aí, né? Tornozeleira e etc. O filho menor de 12 anos, que ele pague o pai, né? Pelo crime. Porque eu tenho um filho, eu sei, meu filho não comete esse tipo de crime, né? Certo? Então que o pai pague por esse crime, né? E responda de 1 a 6 meses com multa, com a prisão no semiaberto e medidas cautelares, né? Todas aquelas medidas cautelares, que é horário para entrar em casa e todo mês no fórum, que são 6 meses sim, no fórum, certo? E etc. E tudo que o juiz quiser colocar sobre, dentro da lei, né, de medidas cautelares, em cima dessa pessoa, defendendo o policial militar, certo? O policial militar. Nesse sentido que eu estou falando aí. Então, resumindo, a pessoa comete esse tipo de crime, né? Em tese, né? Ele xinga o policial, fala que o policial leva ele, lógico. Mas a defesa do policial é pouca. Em defesa de prender é pouco, né? Porque se ele está ofendendo a bandeira, está criminalizando a bandeira e criminalizando o Estado, o governador do Estado, então deveria responder, não por desacato, mas o desacato e mais esse crime aí, entendeu? O crime de desacato, mais o crime contra a bandeira e contra o governador do Estado. Certo? É isso aí, em tese, né? Agora, se alguém colocar o projeto para mudar aí, eu agradeço. Bom, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Certo?